Qual conceito você tem de Deus? Você o vê como um ser supremo que chamamos nos momentos de dificuldades? Ou você o imagina como um velhinho de barbas brancas e longas que está no céu rodeado por anjinhos? Ou talvez você o imagina como um ser, alguém ou algo muito severo que vive nos vigiando e na hora que fazemos algo errado ele está pronto para nos castigar? Que conhecimento você tem de Deus? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez desde a sua infância você frequenta uma igreja e até já falou de Deus para alguém, mas nunca parou para descobrir o que você realmente sabe sobre Ele. Você vai aos cultos, canta, acompanha a leitura da palavra, oferta e até dá ouvidos à pregação, mas muitas vezes passa pela sua cabeça que isso tudo é muito monótono, é muito sem graça e que você não está curtindo a sua vida como deveria. E eu concordo com você porque você tem razão. Vamos supor que você vá sempre à casa de uma determinada pessoa. Você come com ela, leva de vez em quando um presente e até fala algumas coisas a ela. Mas tem um detalhe, você não a conhece. Parece meio estranho, mas infelizmente é dessa forma que muitos fazem o seu relacionamento com Deus. É dessa miséria de comunhão, dessa escassez de intimidade que vivem com Deus. Essas pessoas frequentam o templo apenas porque lhe falaram que deveria fazer isso. Ou então por achar que praticando tal ato estará livre do tão temido inferno. E eu afirmo que isso realmente não é aproveitar a vida da melhor maneira. Você já experimentou mudar de situação, viver algo mais intenso, mais profundo? Se isso já passou pela sua cabeça, saiba que com uma simples oração você pode dar início a esse processo. Basta dizer com sinceridade a Deus que deseja conhecer, pedir para que Ele se revele a você. Aí você pode pensar, mas eu já aceitei a Jesus, isso é para quem não aceitou ainda. E aí que você se engana, porque aceitar é um ato, mas conhecer é um processo. Quando a Bíblia diz lá em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer, é porque isso não é possível em um único dia. É um processo contínuo, inacabado, que deve ser feito em todos os momentos, em todas as oportunidades. Jó, após ser provado, ele afirmou que antes conhecia Deus apenas por ouvir falar. E sabe o que isso significa? Significa ser um crente tanto, mas nunca ter experimentado Deus. Significa ir à igreja, cantar, levantar as mãos, dizer aleluia, ser fiel no dízimo, mas fazer isso tudo apenas porque viu outra pessoa fazendo, ou porque alguém falou que isso deve ser feito. Resumindo, isso significa viver uma vida de superficialidades. Sabe qual é o desejo de Deus em meio a isso tudo? É revelar-se a você. É fazer com que você continue fazendo essas coisas, mas de forma diferente. É fazer com que você vá à igreja porque deseja mais de Deus. É fazer com que o Espírito Santo dele se mova em você e reflita em seus pensamentos, em suas palavras, em seus atos. É fazer com que você levante as suas mãos porque não consegue conter a alegria e o desejo ardente de glorificar a Deus. Vai fazer com que você fale do amor de Jesus, não por obrigação ou pelo cumprimento do ID, mas porque ter esse amor é algo tão bom, tão maravilhoso, que seria egoísmo guardar só para você. E aí, finalmente, é fazer você ansiar pelo céu, não por medo do inferno, mas porque o seu amor por Deus é tão grande, que tudo que você mais deseja é estar com Ele. Quando você decide conhecer a Deus, você sai da superfície, você mergulha fundo, cada vez mais fundo, e quando você está nas profundezas do seu relacionamento com Deus, você percebe que nada se compara à alegria e ao prazer de ter Jesus na vida. Você entende que independente da situação que esteja enfrentando, independente da dimensão do problema, ou de quão difícil seja as circunstâncias que estão ao seu redor, você pode estar em plena paz, você pode depositar nele a sua confiança, porque ele é digno de confiança. E então, assim como Jó, você afirma que antes conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora os seus olhos podem ver a Deus. E se você consegue ver a Deus com seus próprios olhos, você pode ter a certeza de que está aproveitando a sua vida da melhor maneira possível.